Fazenda, Joaquim Levy. Ele participa dessa comissão geral. A vinda dele foi sugerida pelo deputado Rogério Rosso, do PSD do Distrito Federal. Ele fala, entre outras coisas, sobre a elevação da taxa de juros, retração da produção industrial e temas da economia brasileira, claro. Fora disso, temos o que é saudável, muitas divergências. Quase 10 meses concluídos da política do ajuste fiscal. Eu torço pelo Flamengo também, mas você é Botafogo, pelo que eu sei. Segunda divisão. Mas, falando sério aqui. Realidade da crise. Hoje, Brasil de hoje, aumentou o desemprego, há uma redução do rendimento médio dos trabalhadores, há um evidente quadro de recessão econômica, queda da arrecadação do governo, que o próprio governo reconhece, combinado com a elevação dos juros, que já nos coloca de novo no topo do mundo em termos de juros, cortes orçamentários que atingem o gasto de custeio também, além dos de investimento em áreas fundamentais como educação e saúde, e estrangulamento financeiro de estados e municípios, a romaria de prefeitos em torno das emendas parlamentares, que são quase que irrelevantes, ela revela muito essa situação. Então, diante disso, como é um debate, eu faço algumas indagações bem objetivas ao ministro. A primeira delas, a partir do dogma aí do superávit primário, que a economia, nessa política que o ministro Levy implementa, tem alguns dogmas, que o governo assumiu, aliás, antes o PT criticava bastante. O que considera em relação a uma necessária auditoria da dívida pública interna e externa, em função do percentual significativo que os juros, amortização e serviços da dívida comem do orçamento da União a cada ano. Segundo, há evidentemente um repique da inflação, não está contida nem controlada. E isso, a nós nos parece muito mais em função dos preços administrados pelo governo, tarifas de energia, combustível, do que de uma demanda aquecida. Não há mais demanda há muito tempo nesse país, significativa. Então, será que essa política não está, dos juros altos, não está completamente equivocada? E o terceiro ponto, já que, como lembrou a deputada Jandira, é uma matéria complexa, que exige muita discussão, muito debate, é quanto à injustiça tributária secular nesse país. Parece que o governo está empenhado em taxar as grandes fortunas que estão lá fora. Seria bom, inclusive, verificar as dos paraísos fiscais. De repente atingiria alguns de nós aqui, né? Mas será que a política continuada nos últimos anos de desonerações para grandes corporações empresariais também não contribuiu para esse desequilíbrio todo? E, por fim, indagação ao ministro sobre questões absolutamente objetivas, que fazem parte da nossa proposta. O que o governo acha sobre mecanismos de controle de capitais para, pelo menos, controlar um pouco as movimentações especulativas na esfera cambial? 2, administrar a taxa de câmbio a partir de uma prioridade na política de defesa do emprego e da produção interna, inclusive aumentando, dando maior competitividade à nossa produção nacional. E o que já mencionei aqui, a redução da taxa de juros, a realização de uma auditoria, tudo isso culminando, e aí tem a ver conosco, parlamento, numa reestruturação do orçamento geral da União. Não dá para falar da CPMF isoladamente, fora de uma reforma tributária profunda e ampla. São essas as questões, agradeço desde já. Deputado Heráclito